Olá, nosso trabalho é sobre a miastenia graves. Meu nome é Daniele. Vou dar uma breve introdução sobre essa doença. O nome vem de mis, que significa músculo, astenia, que significa fraqueza, e graves, que vem de pesado ou severo. E o nome tem forte relação com os sintomas dessa doença, que são fraqueza muscular e fadiga. Ela é uma doença autoimune e afeta as junções neuromusculares. A classificação etiológica da miastenias graves é a autoimune adquirida, que nós vamos principalmente falar nesse trabalho, a miasteníase congênita, que é uma mutação genética que afeta os receptores de acetilcolina nas placas motoras, a miastenia neonatal e a miastenia induzida por fármacos. A miastenia neonatal, ela ocorre em cerca de 10% dos bebês de mães que têm miastenias graves. E eles têm alguns sintomas, como o comprometimento da sucção, o choro fraco, membros flácidos e, em alguns casos, insuficiência respiratória. Esses sintomas, eles começam a aparecer 48 horas depois do nascimento, e eles podem durar dias ou semanas. E o tratamento geralmente é de apoio. Isso ocorre porque durante a gravidez, os anticorpos IgG contra os receptores de acetilcolina da mãe, eles atravessam a barreira placentária. Então, quando o bebê nasce, ele tem uma grande quantidade de anticorpos contra os receptores de acetilcolina. A miasteníase induzida por fármaco, ela ocorre pelo uso de alguns medicamentos, como a penicilina, para tratar artrite reumatoide, esclerodermia ou degeneração hepatolenticular. E ela acessa, essa miastenise, ela acessa quando se para de usar esse medicamento. Essa doença tem uma prevalência de 1 a 2 pessoas a cada 100 mil indivíduos e uma incidência de 20 a 30 casos a cada 100 mil indivíduos por ano. E tem maior prevalência em mulheres de 20 a 40 anos e em homens de 40 a 60 anos. Esses indivíduos com miastenia graves, eles podem ser soropositivos, que significa que eles têm anticorpos para os receptores nicotínicos de acetilcolina, e esses anticorpos, eles estão presentes em 85% dos pacientes com a miastenia graves autoimune adquirida, e também estão presentes em 50% dos pacientes com a miasteníase ocular isolada. Também podem ser classificados como soronegativos. Isso quer dizer que eles não possuem esses anticorpos para os receptores de acetilcolina. E cerca de 10 a 20% desses pacientes soronegativos, eles têm um anticorpo contra a proteína tirosinoquinase músculo específica, a MUSC. O resto dos soros negativos, eles podem ter outros tipos de anticorpo e outros fatores plasmáticos que estão envolvidos nessa doença. O timo, ele tem uma estreita relação com a miastênese graves. Isso porque cerca de 60 a 70% dos pacientes que têm a miasteniase graves têm hiperplasia tímica e 10 a 12% deles têm timoma. Isso pode ser explicado por diversas teorias. Uma delas é que o timo, quando ele está disfuncional, ele não tem uma boa seleção de linfócitos T, criando linfócitos autoreativos no organismo. E uma das funções do linfócito T é estimular a produção de linfócito B, que vai se diferenciar em plasmócito e então vai produzir anticorpos. E as células hiperplásicas, elas produzem anticorpos contra os receptores de acetilcolina, ou seja, os anticorpos ficam totalmente desregulados no organismo. A outra teoria é que tem uma grande expressão da catepsina, que a catepsina, ela cliva as porções de MHC da célula. Então, o organismo ele não consegue reconhecer quais são células do próprio organismo e quais são os antígenos. Isso cria autoantígenos. A outra teoria é que ocorre a produção de anticorpos contra as proteínas do músculo esquelético, como a tianina, a rianodina, que é encontrada principalmente em idosos que têm a miasteníase graves e essas disfunções no timo, e a rapsina, que é encontrada em 15% dos pacientes, e ela está diretamente associada aos receptores de acetilcolina, porque ela faz a junção e a densificação desses receptores na placa motora. Por isso, o timo ele é avaliado como uma fonte de antígenos para miasteníase graves.
Oi, eu sou João Lucas Volk e eu vou apresentar a fisiopatologia da miastenia gravis. Por ser uma doença que afeta a contração muscular, é necessário primeiramente entendermos o mecanismo normal da contração muscular, ou seja, como esta ocorre fora da situação patológica. A contração muscular se inicia com a despolarização da membrana do neurônio motor, que tem potencial de repouso por volta de menos 70 mV, ou seja, a face interna da membrana é negativa e a face externa da membrana é positiva. Em resposta a estímulos externos, a entrada de íon sódio pela membrana através de canais iônicos. Isso causa uma alteração no potencial da membrana, a despolarização, de forma que a face interna passa a ter carga positiva e a face externa a ter carga negativa. Quando a despolarização da membrana atinge valores acima de menos 55 mV, há abertura de canais iônicos voltagem dependentes adjacentes. Desta forma, ocorre a entrada de íon sódio nas regiões adjacentes da membrana, de forma que essas regiões se despolarizam. Isso desencadeia um potencial de ação, uma onda de abertura de canais, entrada de íon sódio e despolarização que se move ao longo do axônio em direção à região do terminal axônico. Temos aqui uma esquematização da transmissão do potencial de ação. Note no neurônio em repouso como as cargas positivas estão na face externa da membrana e as cargas negativas na face interna. Ocorre então a entrada de íons sódio, de forma que a face interna agora tem cargas positivas e a face externa agora tem cargas negativas. Isto é a despolarização. Essa despolarização se propaga ao longo do corpo do neurônio até atingir o terminal. O potencial de ação então atinge a região da junção neuromuscular, ou placa motora, que é uma região de sinapse entre o terminal axônico e a célula muscular, onde ocorre a transmissão do potencial para o músculo através da liberação de acetilcolina por vesículas liberadas pelo terminal axônico. A acetilcolina, então, interage com receptores colinérgicos na membrana pós-sináptica, o que permite a criação de um potencial na membrana da célula muscular. Aqui neste desenho podemos ver um neurônio motor e o terminal do seu axônio interagindo com a placa motora da célula muscular. Podemos ver as vesículas que carregam acetilcolina e são então liberadas na membrana pré-sináptica, atingindo a fenda sináptica e sendo captadas pelos receptores na membrana pós-sináptica. A ligação da acetilcolina com os receptores colinérgicos provoca a abertura destes receptores, que permite a entrada de íon sódio na célula muscular através do sarcolema, a membrana da célula muscular, e provoca a sua despolarização. Quando esta despolarização alcança os túbulos T, ou invaginações no sarcolema, ocorre a liberação de íons cálcio no citosol, o que favorece a formação das pontes cruzadas entre os filamentos finos e grossos do sarcômero e permite a sua contração, a contração muscular. Falaremos agora, então, da fisiopatologia propriamente dita da miastenia gravis, que é uma doença causada por resposta autoimune que age sobre o reconhecimento da acetilcolina na junção neuromuscular do músculo estriado esquelético. Desta forma, não há a transmissão do potencial para a célula muscular, de forma que a contração é muito prejudicada ou até impedida. Esta resposta autoimune pode se dar pela ação de um ou uma combinação dos seguintes anticorpos. Os anticorpos anti-AChR, que agem contra o receptor da acetilcolina, que podem ser de ligação, de bloqueio ou de modulação. Os anticorpos anti-MuSK, que agem contra uma quinase músculo específica da placa motora, ou os anticorpos anti-LRP4, que agem contra uma lipoproteína da placa motora. Aqui temos esquematizado o complexo do receptor de acetilcolina presente na placa motora, na membrana da célula muscular. Em verde podemos ver o AChR, que é a unidade a qual se liga a acetilcolina. Em azul, vemos o MuSK, a quinase músculo específica, responsável pela agregação do receptor colinérgico da acetilcolina.
Em vermelho, vemos a LRP4, uma lipoproteína que age como carreadora da agrina, que é uma mediadora do processo de agregação provocado pela MuSK. Vamos discutir então o funcionamento do anticorpo anti-ACHR, que age contra o receptor da acetilcolina, presente na membrana pós-sináptica, onde se liga à molécula da acetilcolina. Esses anticorpos comprometem ou destroem esses receptores diretamente, impedindo a formação do potencial pós-sináptico. São divididos em 3 mecanismos de ação. Os anticorpos de ligação, que ligam-se aos receptores colinérgicos e provocam uma resposta inflamatória que os degrada. Os receptores de bloqueio, que interagem fortemente com as subunidades proteicas do receptor e impedem a sua interação com a molécula da acetilcolina. E os receptores de modulação, que são capazes de forçar ligações cruzadas entre os receptores, fazendo com que estes sejam internalizados pela membrana e degradados pela própria célula. A ação destes anticorpos causa deformações morfológicas na placa motora. Os anticorpos anti-ACHR podem chegar a afetar 80% dos receptores da acetilcolina, o que leva a uma simplificação drástica da placa motora e limita a amplitude dos potenciais da placa motora. E, portanto, limita a capacidade de contração muscular. Aqui temos uma esquematização dos anticorpos anti-ACHR ligantes, aqui à esquerda, que mostra a reação inflamatória que degrada os receptores colinérgicos e uma esquematização dos receptores anti-ACHR moduladores, que fazem ligações cruzadas entre os receptores e provocam a invaginação da membrana, a internalização desses receptores, a destruição desses receptores em vesículas endocíticas. Vamos então apresentar o mecanismo de ação dos anticorpos anti-MuSK e anti-LRP4, que podem também causar a miastenia graves. O anti-MuSK é um anticorpo que age contra quinases músculo-específicas, as MuSK, que são encontradas na placa motora e são responsáveis por agregar os receptores colinérgicos na membrana pós-sináptica. Esse processo é mediado pela agrina. A destruição destas quinases pelos anticorpos anti-MuSK impede a formação e a manutenção dos complexos de receptores colinérgicos, o que impede a transmissão do potencial para a placa motora. Os anticorpos anti-LRP4, que são menos comuns e cujo mecanismo foi apenas recentemente descoberto, agem contra lipoproteínas musculares, as LRP4, responsáveis por carregar a agrina, a mesma agrina mediadora da ação do MuSK. Os LRP4 são mobilizados durante a agregação dos receptores colinérgicos. Os anticorpos anti-LRP4 impedem, de forma muito semelhante à ação do anticorpo anti-MuSK, a agregação dos receptores colinérgicos e, portanto, a neurotransmissão necessária para a contração muscular. Olá, eu sou a Camila e eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos genéticos e a histopatologia da miastenia gravis. Muito pouco se sabe sobre as bases genéticas da doença, devido ao seu grande polimorfismo genético, mas o pouco que é divulgado relata o caráter de não hereditariedade da doença, que acaba ocorrendo muito raramente em uma das formas de manifestação do distúrbio, que será analisado um pouquinho mais à frente. Sabe-se também que o gene NOX1, por motivos ainda desconhecidos, está relacionado com a predisposição no desenvolvimento da doença e que alelos específicos do gene HLA estão relacionados com a suscetibilidade. Levando em consideração a época de manifestação e o gênero do indivíduo, podemos dividir a miastenia gravis em 2 tipos: a tardia, que geralmente acomete homens acima dos 50 anos, e a precoce, que é normalmente representada por mulheres acima dos 30 anos de idade. O gene NOX1 está localizado no cromossomo 13, codifica proteínas que participam das vias de transporte de elétrons por mecanismos ainda desconhecidos. Ela predispõe a ocorrência da miastenia gravis. Além disso, também está relacionada com a miastenia gravis autoimune familiar, condição rara em que mais de um indivíduo de uma determinada família eles desenvolvem a miastenia gravis. E também tem muito poucos casos que são relatados atualmente. O superlocus do gene HL está localizado no cromossomo 6 e codifica proteínas de superfície que reconhece e apresenta o antígenos próprios ou externos para o sistema imune.
Deficiências que acometem a transcrição e a tradução desse gene geram doenças autoimunes hereditárias que podem estimular o desenvolvimento da miastenia graves e sua suscetibilidade. São vários os haplotipos que desencadeiam a miastenia, como o haplotipo AH8.1, encontrado na população caucasiana, e o DQ9, encontrado em crianças com início precoce da miastenia ocular no sul do Han chinês. Além disso, estudos recentes mostram que quando a SNP308A for ligada a níveis elevados de TNF-alfa, que também é codificada nesses superlocos, houve maior desenvolvimento das formas graves da doença. Nesses próximos slides, podemos ver duas tabelas que apresentam os genes não HLA associados a miastenia graves, como, por exemplo, a fosfatase de tirosina celular 22 ou PTPN22, que se ligam à quinase CSK e juntas elas modulam a ativação das células T. Quando há mudança no aminoácido da posição 620 de uma arginina para o triptofano na PTP, haverá interrupção da interação entre a PTPN22 e a CSK. Essa interrupção torna as células T muito mais ativas. Indivíduos com esse gene mutado possuem maior propensão de desenvolver miastenia, pois está relacionada com o aumento da antirreceptor de acetilcolina. Existem algumas formas que são bem raras de miastenia graves, como, por exemplo, a miastenia congênita. Ela é uma anomalia autossômica recessiva bem rara, geralmente é manifestada ainda na infância e acarreta em anomalias na fenda pré- e pós-sinápticas, que por sua vez desencadeiam a redução da ressíntese da acetilcolina, a deficiência da acetilcolinesterase na placa terminal e aberrações estruturais do receptor pós-sinápticos. Por fim, vou falar um pouquinho sobre as alterações histopatológicas encontradas em 6 pacientes que inicialmente foram mal diagnosticados. Todas as informações que passarei aqui foram retiradas de um artigo escrito pelo professor Abul Fassaik. Foram estudados 6 pacientes durante 5 anos e a variação de idade foi de 11 a 60 anos de ambos os sexos. Dados como força muscular, padrão de fraqueza, habilidades funcionais, estudos de EMG, anticorpos, receptores de acetilcolina foram obtidos de cada paciente. A biópsia foi realizada no músculo quadríceps direito. Nessa próxima tabela, a gente consegue observar os resultados obtidos de cada paciente dos exames citados acima. A análise histológica das primeiras imagens demonstra que a variação no tamanho de fibras. Como vocês podem perceber, nessa primeira imagem, a de cima, ela possui umas fibras que são bem grandonas, outras que são bem pituquinhas e outras que são intermediárias. O que não é observado na imagem que está abaixo, que é de um músculo esquelético normal, sem nenhuma anomalia. Esse músculo, o músculo normal, sem nenhuma anomalia, ele possui o tamanho das fibras um pouco mais uniforme. Ela é bem uniforme, na verdade. E em cima, a gente pode perceber que ela não tem essa uniformidade. Além disso, nessas próximas duas imagens, a gente pode observar que, por essa primeira imagem, ela foi preparada com a ajuda de um corante, que ela pega que ela identifica a atividade da acetilcolinesterase, e como ela está muito clarinha, significa que esse corante não conseguiu pegar tão bem, pois houve redução na atividade da acetilcolinesterase. E nessa imagem de baixo, o corante utilizado foi para poder mensurar a atividade do NADH, e como ela está mais coradinha, a gente pode perceber que houve um aumento das reações oxidativas do NADH. Nessa última tabela, a gente pode observar os resultados obtidos das análises histológicas, e a gente pode se atentar que as fibras atrofíficas são majoritariamente as do tipo 2, e no paciente 4, ambos os tipos estão atrofíficas. Então, a gente pode ver que as manchas de NADH nas junções neuromusculares, elas estão aumentadas em todas, exceto no paciente 3, que permaneceu normal. E também que há predominância do tipo de fibra 1 em todos os casos. Muito obrigada pela atenção.
Oi, eu sou a Vitória de Conte e vou falar um pouco sobre os aspectos anatômicos da miastenia gravis. Então, como nós vimos, essa doença ela causa fraqueza muscular por causa do dano nos receptores de acetilcolina das células musculares, então elas não conseguem contrair de forma normal. Existem vários padrões de envolvimento, e esse padrão ele varia de paciente para paciente, inclusive de período para período. Então, pode ser que um paciente, em uma época, tenha alguns músculos afetados, em outra época, outro grupo de músculos. No entanto, alguns músculos são os mais afetados. Que aí a gente tem os músculos extrínsecos do bulbo do olho, pequenos músculos da mão, permitem os movimentos finos, os músculos da mímica facial, ou seja, da expressão, da mastigação e da deglutição. A fraqueza ela pode ser localizada, geralmente quando isso acontece é nos olhos, aí a gente chama de miastenia gravis ocular, ou então ela pode se espalhar para outros músculos esqueléticos, então é a miastenia gravis generalizada. Então existem algumas classificações para explicar o padrão de envolvimento dos músculos nessa doença. Essa é a classificação de Osterman e Jenkins. Então existem alguns grupos nessa classificação. O grupo 1 é o ocular, que vai ter um acometimento dos músculos do bulbo do olho. Então, ele é muito comum, né? Como pode ver, 1/4 dos pacientes de miastenia gravis se encontra nesse grupo 1. E os sinais são ptose, que é a pálpebra caída, e a diplopia, que é a visão dupla. O grupo 2A é generalizada leve, então tem um acometimento ocular de extremidades, mas sem sinais bulbares proeminentes. Esses sinais bulbares, o que eles são, eu vou explicar mais para frente quando eu falar de crise miastênica. O grupo 2B é de generalizada moderada grave, então os sinais tem um acometimento dos sinais oculares ou bulbares, um acometimento variável da musculatura appendicular. Então, appendicular é os membros superiores e inferiores, e não apresenta crises miastênicas. O grupo 3 é aguda fulminante, são sinais generalizados com acometimento bulbar e com crises. E o grupo 4, que ele é o mais raro, mas também é o mais grave. Então, a fraqueza é generalizada com sinais bulbares e com crises. Existe uma outra classificação, então, também explicando as classes de miastenia e a relação com os músculos relacionados. Então, a classe 1. Então, é qualquer fraqueza do músculo ocular, mas eles não vai afetar qualquer outro músculo do corpo. A classe 2, então, é uma fraqueza menor em outros músculos. Então, ela pode ser 2A, que tem acometimento de músculos dos membros e do tronco, ou 2B, que são os músculos da orofaringe e respiratórios que são afetados. A classe 3 é uma fraqueza moderada, e da mesma forma ela é dividida em A, quando a fraqueza é nos músculos dos membros ou tronco, 3B, quando a fraqueza é nos músculos da orofaringe. A classe 4 é uma fraqueza acentuada, novamente dividida em 4A e 4B. E a classe 5, ela é uma classe que necessita de intervenção médica, senão a pessoa pode vir a óbito. Então, ela vai precisar de uma intubação com ou sem ventilação mecânica. Isso porque os músculos respiratórios da pessoa não vão estar funcionando de forma normal, ela não vai conseguir respirar sozinha. Essa é a classificação clínica da Fundação de Miastenia Grave da América. Então, vamos explicar um pouco como o acometimento desses músculos causa os sintomas que eu já citei. Então, aqui a gente tem uma imagem dos principais músculos extrínsecos do bulbo. Aqui o músculo levantador da pálpebra. Aqui a junção neuromuscular dele, ele é inervado pelo nervo oculomotor, é o principal nervo dos músculos extrínsecos do bulbo ocular. E ele, quando ele não está tendo a sua contração normal, ele vai causar a pálpebra caída. Os outros músculos, eles são responsáveis pelos movimentos oculares. Então, o músculo reto superior, o oblíquo superior, aqui inervado pelo nervo troclear, o oblíquo inferior, o reto inferior, aqui atrás a gente tem o reto medial e seccionado o reto lateral, sendo inervado pelo nervo aqui abducente. Né? Então, quando esses músculos não estão contraindo, vai ter problemas como estrabismo, diplopia, porque o movimento dos olhos ele não vai ser coordenado. Essa imagem também é muito interessante porque ela mostra o trajeto desses nervos vindo lá do tronco encefálico, que é uma coisa que eu vou comentar um pouco mais tarde quando eu falar também de crise miastênica. Aqui os músculos da mímica facial que podem ser afetados. Então, alguns músculos aqui que eu citei, existem vários outros. Os principais aqui, o músculo epicrânico, então você contrai ele levantando as sobrancelhas. Músculo orbicular do olho, músculo orbicular da boca, músculo risório, então vai onde é a boca. O músculo levantador da asa do nariz e do lábio superior. Músculo levantador do lábio superior, os músculos zigomáticos,
Existem vários desses músculos, eles são todos inervados pelos ramos terminais do nervo facial, né, o nervo cranial, o nervo 7, nervo craniano número 7. Então, quando existe um acometimento dessas junções musculares, a pessoa vai ter uma dificuldade de fazer as expressões faciais. Um outro acometimento, que ele é um pouco mais grave, são dos músculos da deglutição e da mastigação. Aqui, alguns músculos da deglutição, o músculo temporal, o masséter, o bucinador. Nessa vista a gente não consegue ver, mas os músculos pterigóides também são muito importantes para a deglutição. Eles são todos inervados pelo nervo trigêmeo. Aqui os músculos mais da deglutição, relacionados mais à deglutição. Então, eles são inervados pelo plexo faríngeo. Esse plexo faríngeo é formado por fibras do nervo glossoffaríngeo, nervo craniano número 9, e do nervo vago, que é o nervo craniano número 10. Aqui alguns músculos importantes, então, o músculo constritor superior da faringe, músculo constritor inferior da faringe. Aqui não dá para ver porque ela está atrás dos nervos e das artérias aqui, mas tem o músculo constritor médio da faringe, tá? Uma outra coisa interessante nessa imagem é o nervo frênico, aqui. Ele é importante por quê? Porque nos casos em que tem acometimento respiratório, a junção muscular desse nervo com o diafragma, ela pode ter algum problema, e aí isso vai causar problemas de respiração, porque o diafragma é o principal músculo da respiração, como a gente vai ver adiante. Então aqui eu trouxe um vídeo para explicar como acontece a deglutição. Então aqui primeiro o palato faríngeo principalmente vai contrair, elevando o palato. Os músculos laríngeos vão contrair, fechando a epiglote, e também vai ter uma contração dos músculos da faringe, constritor, principalmente, para que tenha a deglutição completa. Então, a crise miastênica, o que ela é? Então, ela acontece quando tem uma paralisia bulbar ou respiratória. Paralisia respiratória, então, é quando vai ter um acometimento sério dos músculos da respiração. Aqui a gente tem os principais, o diafragma, ele vai estar, então, contraindo na inspiração e relaxando na expiração. A gente tem outros músculos aqui, também o diafragma, os músculos intercostais externos, que eles vão elevar as costelas na expiração, e os músculos intercostais internos, abaixando as costelas na expiração. Essa imagem aqui, ela mostra também o diafragma, o nervo frênico inervando o diafragma, os músculos intercostais internos e os intercostais externos também. Então, o que é o comprometimento bulbar? Então, o comprometimento bulbar, ele acontece nas crises miastênicas, ele é o comprometimento da musculatura bulbar. A musculatura bulbar, ela é inervada por nervos que possuem núcleo no bulbo do tronco encefálico. Então, o bulbo aqui, esses músculos são justamente responsáveis pela respiração, pela deglutição e pela fala. Aqui a gente tem o núcleo ambíguo, então é dali que saem fibras do nervo vago e do nervo glossofaríngeo, que são então responsáveis pela inervação dos músculos da orofaringe. Então, quando eles são afetados, a junção neuromuscular dos nervos que saem desses núcleos vai afetar a deglutição e a mastigação. Aqui também tem o núcleo do hipoglosso, então ele inerva todos os músculos da língua, intrínsecos e extrínsecos, então por isso que também pode afetar a fala e a deglutição também. Agora falando então um pouco do timo. Como nós já vimos, o timo ele é afetado e algumas das causas da miastenia graves podem ser então um timoma, que é um tumor no timo, pode haver uma hiperplasia tímica, ou seja, um maior aumento de células do timo. Então, o timo é um órgão linfóide, ele é localizado no mediastino superior, aqui atrás do externo. Nessa imagem, o externo foi retirado. Nós podemos ver aqui o timo, o coração e os pulmões e alguns vasos principais ali dessa área do mediastino superior. É nesse local que acontece a diferenciação dos linfócitos T. Os linfócitos T, eles são importantes para duas razões, principalmente, São divididos em dois grupos. Os linfócitos T auxiliares, eles vão liberar citocinas que estimulam a proliferação e síntese de anticorpos pelos linfócitos B. Eles que são, então, os mais afetados nos casos de miastenia graves, tá? Então, aqui algumas imagens que mostram a hiperplasia tímica e o timoma. Aqui a gente tem um timo de tamanho normal, ele é um paciente saudável. Essa imagem ela já representa um paciente com miastenia graves, com um timo aumentado e assimétrico. Essa paciente aqui, ela tem um timo de tamanho normal. Porém, depois da retirada, foi notada uma hiperplasia linfóide tímica, ou seja, um aumento
dos linfócitos T aqui no timo. Essa outra imagem mostra um paciente com timoma, né, um tumor no timo, em estágio inicial de miastenia gravis. A gente pode ver que o aumento no tamanho do timo ainda é muito pequeno. As setas brancas aqui estão indicando o timo, né? Nessa imagem a gente pode ver uma calcificação nas bordas do timoma. E as setas pretas indicam a linha de junção anterior, ou seja, a linha em que tem a junção do pulmão esquerdo e direito que aparece aqui na radiografia. Essa junção está mais grossa do que o normal nesse paciente. Outra imagem é que esse paciente já está com o timo bem mais aumentado, porque é um timoma bem maior, então as setas aqui estão indicando o tumor. E é isso que eu tenho para falar, então, sobre os aspectos anatômicos da miastenia gravis. Oi, eu sou a Edneia e vou falar para vocês sobre o tratamento da miastenia gravis. Embora a miastenia ela não tenha cura, ela pode ser tratada através do uso de medicamentos, terapias e também de cirurgias. E esse tratamento ele visa o controle dos sintomas motores, o aumento do período de remissão da doença e também o tratamento de crises miastênicas. Com isso, o paciente ele pode ter uma vida normal ou pelo menos quase normal. Um dos medicamentos utilizados para o tratamento é piridostigmina. A piridostigmina ela atua inibindo a acetilcolinesterase, que é uma enzima que catalisa a acetilcolina, que é liberada aqui na junção neuromuscular. Como mostrado nessa imagem aqui, que você tem aqui a acetilcolinesterase, que está hidrolisando a acetilcolina que foi liberada aqui na fenda sináptica em acetil-colina. E esse medicamento, ele atua reduzindo o catabolismo da acetilcolina pela acetilcolinesterase. E com isso, você aumenta a quantidade e a duração da acetilcolina aqui na fenda sináptica. Com isso, você tem um aumento do número de interações da acetilcolina com o seu receptor. E com isso, você proporciona ao paciente uma melhora aqui dos sintomas motores, com a recuperação da força muscular. Mas, se esse medicamento ele for usado em altas doses, o paciente ele corre o risco de apresentar uma crise colinérgica, que então, em vez de você melhorar os sintomas, você acaba agravando ainda mais esses sintomas. Esse medicamento ele é de efeito rápido, então após 15 a 30 minutos o paciente ter ingerido o medicamento, ele já começa a apresentar uma melhora dos sintomas. E por ter esse risco de crise colinérgica, a dose recomendada diária é de 60 mg via oral a cada 6 horas. Outro medicamento utilizado é prednisona, que é um corticoide, sendo um dos mais utilizados, e atua inibindo a resposta imune. E como que ela faz isso? Ela reduz a produção dos anticorpos, que como estão mostrados aqui, esses anticorpos eles atacam os receptores aqui de acetilcolina. Então, esse medicamento, ele reduz a produção aqui desses anticorpos. Esse medicamento, ele possui um efeito mais demorado, podendo levar de dia até meses para que o paciente ele apresente uma melhora dos sintomas motores, e que é um dos efeitos desse medicamento, que é a melhora motora, além também de aumentar o tempo de remissão da miastenia. Mas como se trata de um corticoide, esse medicamento ele apresenta efeitos colaterais se usado por muito tempo. E como um dos sintomas entre os sintomas estão a catarata, a diabetes, a osteoporose e a obesidade. Então, associado ao uso desse medicamento, às vezes você precisa também ter um outro tratamento para controlar ou evitar o aparecimento desses efeitos aqui. Outro medicamento aqui utilizado também é a azathioprina, sendo o segundo imunossupressor mais usado, e ela é recomendada para aqueles pacientes que eles são intolerantes ao uso de corticoides. Por isso ela é conhecida como poupadora de glicocorticoide. E ela pode ser usada sozinha,
no caso de pacientes, né, que têm intolerância ao corticoide, ou ela pode ser usada associada à prednisona. E nesses casos, você pode ter uma redução aqui da dose da prednisona, se for usada associada com a azatioprina, né? E com essa associação, você diminui aqueles efeitos colaterais causados pelo uso da prednisona. Mas esse medicamento aqui, a azatioprina, ela tem um efeito demorado, que pode levar meses para que o paciente comece a apresentar melhora dos sintomas. Aqui você também tem um tratamento de emergência, que ele é usado quando o paciente apresenta uma crise miastênica, que durante essa crise aqui, o paciente ele apresenta uma insuficiência respiratória muito grave, além também do comprometimento motor acentuado, e isso pode ser fatal para o paciente. Então, nesses casos, você tem que submeter o paciente a um tratamento que tenha efeito rápido, uma ação rápida para melhorar os sintomas, já que o paciente corre risco de vida. E entre os tratamentos aqui terapêuticos usados nesses casos, você tem a imunoglobulina humana intravenosa e a plasmaferese. A imunoglobulina humana, ela consiste na injeção da imunoglobulina direto na veia do paciente e tem o intuito de você neutralizar os anticorpos que estão atacando os receptores da acetilcolina, né? Então, você neutraliza os anticorpos circulantes no organismo do paciente. Ela não é administrada em uma única dose, porque é uma dose alta. Então, as doses são divididas em 3 a 5 dias. E após a administração aqui, o final da administração da imunoglobulina, o paciente já apresenta melhora dos sintomas em aproximadamente uma semana. E esse efeito, ele dura aproximadamente 1 mês. Então, não é um tratamento para longo prazo. O outro que é a plasmaferese, né? Que consiste na troca do plasma sanguíneo para a retirada dos anticorpos circulantes. E como é um tratamento que é realizado em mais de uma sessão, geralmente de 3 a 5 sessões, o paciente ele acaba necessitando de internamento hospitalar. E esse tratamento ele é realizado nessa máquina aqui, que é semelhante a uma máquina de hemodiálise. E o efeito desse tratamento ele é rápido, porque você troca o plasma e acaba retirando esses anticorpos que estão atacando os receptores de acetilcolina, mas em contrapartida, você não tem um efeito de longo prazo, um efeito rápido, mas que não dura muito, igual o da imunoglobulina, ele dura em torno de 1 mês. E por se tratar de um procedimento aqui um pouco mais invasivo, digamos, que você precisa ter a troca aqui do plasma sanguíneo, o paciente precisa ficar internado, então ele não é realizado sempre, ele só é indicado para casos graves, como no caso de uma crise miastênica. Uma outra opção de tratamento é o tratamento cirúrgico, que é a timectomia, que consiste na retirada total do timo. E essa cirurgia ela é indicada para aqueles pacientes miastênicos que apresentam timoma, que é o câncer do timo. Porque o que acontece nesse câncer? O organismo, para combater esse tumor, ele produz anticorpos e esses anticorpos acabam atacando esses receptores de acetilcolina. Mas para pacientes que não possuem o timoma, tem algumas condições para a realização aqui dessa cirurgia, como o paciente ser jovem ou com menos de 60 anos. Para pacientes com mais de 60 anos, essa cirurgia não é indicada. Também não é indicada para pacientes que têm a doença de início tardio. Então, você tem que ser jovem ou possuir a doença há pouco tempo. E, além disso, a outra condição aqui é o paciente ter diagnóstico positivo para os anticorpos contra os receptores de acetilcolina. Então, agora que nós já vemos as opções de tratamento, eu trouxe um vídeo de uma timectomia,
assistida por vídeo do Dr. Daniel Guanula. Então, esse vídeo mostra a cirurgia de uma paciente de 26 anos, que há 6 anos apresenta miastenia graves. Ela já foi tratada com esteroides e imunoglobulina intravenosa, mas não foi efetivo. E no último ano ela estava controlando os sintomas usando Imuran e plasmaferese semanal. Como nada disso estava sendo efetivo, ela foi passada para uma cirurgia, para timeectomia, retirada do timo. Então aqui ele vai fazer 3 incisões na lateral do tórax direito, essa é a incisão da câmera. Que do lado direito a dissecção vai começar medialmente ao nervo frínico direito, vai fazer a incisão na pleura mediastinal e a dissecção vai continuar superiormente à veia cava superior. Aqui é possível ver alguns vasos pulsando. E a dissecção, então, ela vai continuar inferiormente ao externo. Ele vai fazer um espaço, um corte aqui para ir para o espaço pleural esquerdo. E a dissecção vai continuar aqui na aorta ascendente. Ele está separando o timo da aorta ascendente que está pulsando. Uma veia também. Aqui, então, ele já está passando para o lado esquerdo. Também o nervo frênico esquerdo aqui. E ele está dissecando a parte inferior do timo, do lado esquerdo, entre o pericárdio aqui. Então, é o coração batendo. Aqui, então, o cirurgião vai puxar o timo para o lado direito para conseguir dissecar inferiormente no lado esquerdo aqui. Vai dissociar ele da aorta e do pericárdio, pulsando. E aqui está terminando de retirar a parte inferior do timo. Então, a parte inferior foi tirada, ele vai passar, então, para a parte superior. A gente vê os grandes vasos de base do coração. Novamente o coração aqui. Ele vai cortar os ligamentos, então, que estão prendendo o timo, com esse cauterizador elétrico. Vai fazer a dissecção do timo ao redor da aorta e da veia, aqui. E agora ele está passando para a parte mais superior, que já é então no começo do pescoço.
Então, aqui a gente tem uma artéria pulsando, ele está separando dessa artéria que ela não é nominada. E agora ele já foi retirado, ele vai ser colocado nesse plástico para ser retirado do corpo. Então, essa é a timectomia. Oi, eu sou a Flávia e eu vou apresentar a parte de importância clínica e diagnóstico da miastenia graves. Na minha parte, eu vou retomar algumas partes que já foram ditas ao longo do vídeo para trazer um aspecto mais da rotina clínica do médico. Aqui eu trouxe algumas curiosidades de dados epidemiológicos sobre a prevalência e até mesmo mortalidade e incidência da doença. No período compreendido entre 1915 e 1934, a prevalência era de 1 para 200 mil pessoas. Nesse período, o método diagnóstico realizado era a injeção de anticolinesterásicos nos pacientes que se tinha hipótese de que tinham miastenia graves. Observava-se se os sintomas do paciente de fadiga melhoraram a partir dessa injeção. Esse método diagnóstico, como eu vou explicar mais para frente, não é o melhor método diagnóstico a ser feito. Porém, para começar a se estudar uma doença, foi ele que foi implementado. Então, nesse período, cerca de 70% dos pacientes reconhecidos, de pacientes diagnosticados, morreram por falência respiratória ou por pneumonia. Esses sintomas graves, vocês viram no vídeo que é caracterizado por crise miastênica. O paciente pode ser tratado antes que haja a complicação e a evolução para esses sintomas. Vocês viram essa parte no tratamento com EDI. É interessante notar que nesse período em que não havia muito conhecimento sobre a doença, 70% dos pacientes que foram reconhecidos com miastenia morreram por falência respiratória ou pneumonia. E, a partir do momento em que se houve um tratamento intensivo e que houve tratamento com imunossupressores e outros métodos, a taxa caiu para 6%. É isso que a gente vai ver nesse gráfico de taxa de mortalidade e prevalência. A gente pode traçar um ponto importante, que é mais ou menos aquele que ocorre em 1934, que foi o momento em que se implementou o uso da neostigmina no diagnóstico e no tratamento da doença. Justamente esse neostigmina, esse diagnóstico que eu falei no slide anterior, vamos voltar para ele aqui, que é o anticolinesterase. Esse medicamento, como diagnóstico, melhora os sintomas da doença, se a pessoa tem miastenia, mas também pode provocar efeitos colaterais, que é o que eu vou explicar mais adiante. E ele também serve como tratamento da doença. Então, aqui nesse período, você tem tanto uma queda da taxa de mortalidade, a partir desse ponto, tanto uma queda da taxa de mortalidade, quanto um aumento na taxa de prevalência da doença. Por quê? Passou-se a diagnosticar com um pouco mais de precisão a doença, porque até então você tinha um diagnóstico que eu não sei como é que se realizava, então era baixo, e a partir desse momento iniciou-se um diagnóstico um pouco mais confiável, digamos assim. Além do que, para a taxa de prevalência aumentar, também os indivíduos que começaram a ser tratados apresentaram uma sobrevida, incrementando o número dos indivíduos que passaram a ser diagnosticados. E aqui, ao longo desse gráfico preto, a gente vai ver que a implementação de tratamentos foi ocasionando quedas cada vez maiores na mortalidade. Aqui, os métodos de tratamento intensivo foram os primeiros a aparecer e, como a gente pode ver, a taxa de mortalidade não foi tão impactada assim, porque a complicação já é bem grave a esse momento. Mas aqui a gente, com a implementação de mais um método intensivo, a gente tem mais uma queda
da taxa de mortalidade, e a partir de certo momento essa taxa se estabiliza um pouco ali por volta dos 6%, que foi o que a gente viu. Então, agora trazendo esse diagnóstico para uma rotina mais clínica, a gente percebe que o paciente que se tem a hipótese de que apresente miastenia graves, o principal sintoma que ele apresenta é esse olho caído, essa ptose, que é a pálpebra superior caída sobre o olho, e o olho aparentemente desorientado, um olho repousado. A maioria dos pacientes com miastenia desenvolve esses sintomas e 80% dos pacientes que desenvolvem esses sintomas também desenvolvem sintomas generalizados, que é aquele de fraqueza muscular em outras regiões do corpo. Como outro sintoma paralelo, a gente também percebe um relato de fadiga muscular do paciente. Pode-se perguntar a ele, ou ele mesmo vai relatar, que essa fadiga piora quando ele faz exercícios extenuantes e ela melhora quando ele repousa. E além da fadiga muscular, o paciente também pode relatar a visão duplicada, que é diplopia. Essa diplopia pode advir de vários fatores, porque ela pode ser resultado da lesão de nervos, tanto do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso periférico, que estejam associados à movimentação do globo ocular, ou seja, que estejam associados aos músculos que realizam essa movimentação. Essas lesões podem ser advindas de lesões degenerativas, como ocorre na esclerose múltipla no sistema nervoso central e na síndrome de Guillain-Barré no sistema nervoso periférico. Porém, esses sintomas de pálpebra caída e visão dupla, que é a diplopia, são apenas indicativos. Eles são sintomas que te levarão a realizar outros testes para concluir se é realmente a miastenia graves. Então, a gente pode partir para o exame de sangue. A partir do momento em que a gente tem a desconfiança de que é miastenia, a gente pode partir para o exame de sangue. Mas o exame de sangue também tem as suas limitações. Por exemplo, pode ocorrer uma quantidade insuficiente de anticorpos no plasma para que seja detectável. Então, isso geralmente ocorre no caso de miastenia ocular, quando não se desenvolve para os sintomas generalizados. Por que a miastenia ocular pode ocorrer mesmo com nível baixo de anticorpos? Os músculos oculares, para o seu correto funcionamento, necessitam manter uma contração tônica. Então, eles necessitam de vários disparos sinápticos para manter o olhar repousado em um certo ponto. Então, só essa necessidade de vários disparos sinápticos já é uma vulnerabilidade desses músculos. Além disso, eles também apresentam uma menor densidade de receptores de acetilcolina. Então, você tem menos receptores de acetilcolina e se você tiver poucos receptores atingidos por anticorpos, já vai ser muito, pois você tem poucos. Tá. Outro fator que limita a detecção pelo exame de sangue é o desconhecimento de alguns antígenos. Pode ocorrer casos, como a Daniele falou, de ocorrerem falsos negativos. Ou seja, você tem lá um anticorpo correndo no sangue, mas que você não consegue detectar porque você não conhece o antígeno que ele ataca. Por quê? O teste sorológico é feito da seguinte maneira: você coloca um antígeno em contato com o anticorpo, então você conhece o antígeno e você quer detectar o anticorpo, e se a solução reagir, é porque o anticorpo existe. Porém, se você não conhece o antígeno, não tem como detectar o anticorpo. E algumas variações genéticas podem trazer diferentes antígenos para o corpo do indivíduo.
Mas, no geral, os anticorpos que se procuram com esse exame são os anticorpos que atacam os receptores da acetilcolina, que são os anti-AChR, e os anticorpos que atacam as quinases específicas musculares, que são os anti-MuSC, e os anticorpos que atacam as LPR, que são as lipoproteínas musculares, e os anticorpos que atacam as agrinas. Principalmente é procurado os dois primeiros, eles são os tipos mais comuns de causar miastenia. Ainda, se o médico está desconfiado de miastenia e o exame deu negativo, ele tem outros recursos a quais recorrer, que seria o teste de eletromiografia, em que se inserem pequenas agulhas na musculatura em volta do olho e essas agulhas vão detectar a atividade elétrica dos músculos. Ver se essa atividade elétrica ocorre a partir de um impulso nervoso. Se não ocorrer atividade elétrica na musculatura, é sinal de que a sinalização na junção neuromuscular está prejudicada. Isso levando em consideração de que o nervo que está inervando essa musculatura está funcionando adequadamente. Além disso, se o médico ainda quiser, existe a possibilidade de realizar a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, que foi algo que a Vitória já falou e já deu exemplo para a gente mais acima. Ainda tem esse teste de cloreto de hidrofônio. Esse teste é similar ao que era feito com a neostigmina. Por quê? Porque o cloreto de hidrofônio é uma molécula inibidora de colinesterase. Ela estabelece uma inibição competitiva com esse receptor com acetilcolina. Então, é injetado uma dose intravenosa no paciente e analisado se há melhora dos sintomas de fraqueza, como eu mostrei agora há pouco. Atualmente, esse teste é usado apenas em últimos casos. Por quê? Porque ele apresenta riscos de efeitos colaterais graves, como arritmia cardíaca e problemas respiratórios de broncoconstrição. Além disso, ele pode apresentar altas taxas de falsos positivos. Essa análise de melhora dos sintomas de fraqueza não é algo muito objetivo, é uma análise subjetiva do paciente, então não é muito certeiro. Os efeitos colaterais da injeção de cloreto de hidrofônio podem ser controlados, podem ser reduzidos com a injeção, quando necessária, de atropina, que é uma molécula que compete com a acetilcolina nos receptores muscarínicos. E essa molécula tem um bloqueio reversível desses receptores e tem ação contrária à da acetilcolina. Mas o efeito dela é facilmente superável pelo aumento da concentração da acetilcolina. Então, agora eu vou mostrar as referências bibliográficas que a gente usou para fazer o trabalho e espero que tenha sido esclarecedor.